capítulo cheio de informações, de aprendizados pontuais. E eu tenho certeza que o Senhor que nos fala, nos falará ainda mais. É o capítulo 12 de Samuel que nós aqui estamos apresentando. E grato eu sou a você que por aqui está nos acompanhando. Se ainda não se inscreveu, perca mais tempo não. Se inscreva, curta, compartilhe, também ative as notificações. E o capítulo começa a dizer: o profeta Natan a Davi foi enviar e ele disse a Davi logo que ali foi chegar. Dois homens viviam na cidade, um era rico e o outro não. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre, ele não tinha nada senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos ao lado. Ela comia junto dele e do seu copo ela bebia. Era como uma filha para ele e em seus braços ela até dormia. Certo dia um viajante à casa do rico chegou e de suas ovelhas ou dos seus bois ele não quis pegar e não pegou para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre do convívio e dele aquele homem tirou. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e começou a dizer: eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso certamente merece morrer. Pelo preço da cordeira 4 vezes deverá pagar, porquanto agiu sem misericórdia, e desta forma com ele também será. Então Davi disse a Natan, ou melhor, Natan disse a Davi: você é o homem, o Senhor, o Deus de Israel, a você manda falar. Eu ungi rei de Israel, e das mãos de Saul livrei. Dele a casa e as mulheres do seu Senhor, a nação de Israel de Judá, tudo eu lhe entreguei. E se isso não fosse suficiente, eu mais ainda lhe teria dado. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo que por ele é reprovado? Você matou Urias, o guerreiro, o hitita, usando para isso a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, porque por você me desprezar. E a mulher de Urias, para ser a sua mulher, você, Davi, foi capaz de tomar. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. As suas mulheres eu tomarei, diante dos seus próprios olhos, a outro homem eu as darei. Com elas em plena luz do dia, esse tal homem se deitará, porque você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia, isso acontecerá. Então Davi disse a Natan: eu pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: por misericórdia, o Senhor o seu pecado perdoou. Você não morrerá, mas como você insultou o Senhor, o menino que vai nascer, esse menino morrerá. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias, a Davi, viera conceber. A Deus em favor da criança, o rei Davi implorou. Ele jejuou e, entrando em casa, a noite deitado no chão ele passou. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis fazê-lo e recusou provar qualquer refeição. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, enfim, e diziam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar. Como vamos dizer-lhe que a criança morta está? Alguma loucura ele cometer poderá. Davi, percebendo que seus conselheiros entre si estavam cochichando, compreendeu que a criança estava morta e para eles foi perguntando: a criança morreu? Se morreu. Aquele grupo falou. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e a sua roupa ele trocou. Depois entrou no santuário do Senhor e ao Senhor Davi adorou. E voltando ao palácio pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. E seus conselheiros perguntaram a ele com atenção: por que você age assim? Enquanto a criança ainda vivia, você jejuou e chorou e teve uma intensa agonia.
Mas agora que a criança está morta, você se levantou e comeu no mesmo dia. Ele respondeu: enquanto a criança ainda viva estava, eu jejuei e chorei, pois assim meu coração pensava: quem sabe talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, enfim, poderia eu trazê-la de volta à vida? Por que então deveria eu jejuar? Eu irei até ela, mas ela para mim? Não, ela não voltará. Depois sua mulher Batseba, Davi consolou, falou-lhe carinhosamente e com ela ele se deitou. E ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou e por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi naquele dia que o menino deveria chamar-se pelo nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe, Ramá dos Amonitas, atacou e a fortaleza real, com força e muita coragem, conquistou. Então Joabe mandou mensageiros a Davi dizendo: contra Rabá eu lutei, e dos seus reservatórios de água eu também me apoderei. Agora, o restante do exército você deverá convocar, cercar toda a cidade para você a conquistar. Senão, eu terei a fama de havê-la conquistado. E então todo o exército por Davi foi convocado. Ele foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A coroa da cabeça do rei deles, que era Milcom, a seguir ele tirou uma coroa de ouro de 35 quilos, com pedras preciosas ornamentada, e na cabeça de Davi aquela coroa foi colocada. Uma grande quantidade de bens da cidade ele levou, e também os seus habitantes, junto consigo ele levou, designando-lhes trabalhos com serras, com picaretas e machados. Além disso, tijolos por eles também deveriam ser fabricados. Davi fez assim com todas as outras cidades amonitas também, e depois ele voltou com todo o seu exército para a cidade de Jerusalém. Nós vemos aqui algumas consequências do pecado. A criança que nasceu daquele adultério ficou ali doente. Por que Deus deixou ela um tempo doente e não deixou ela morrer logo? Para provar o coração de Davi. Naquele tempo em que Davi clamava a Deus pela vida da criança, ele também tinha condição de fazer com que seu coração fosse amolecido e fosse colocado diante do Senhor com propriedade, com clareza. Sabe, meus queridos, às vezes nós passamos por problemas e reclamamos e choramos e lamuriamos, mas não entendemos que muitas vezes é necessário passarmos por crisóis para que o nosso caráter seja reformado, seja organizado, seja refinado, porque o que nós vamos levar para o céu somente é o nosso caráter, mais nada. E Deus nos quer com ele. Então, meu querido, está passando por problema? Está difícil? Desista não. Continue buscando ao Senhor, continue estudando a Bíblia. Exemplos como o de Davi, que errava, caía, se levantava, estão na Bíblia para nossa ajuda, para nossa compreensão e também para nossa preparação para o céu. Então, fica a dica. Continue estudando a Bíblia e seja mais uma vez reavivado por essa palavra linda. Até amanhã.